Olá, boa noite para você. É criminoso o incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Grande BH. As labaredas se alastram há 4 dias. O tempo seco piora ainda mais a situação. Nessa tarde, nossa equipe acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros, brigadistas e voluntários. A vegetação do terceiro maior parque em área urbana do país deu lugar a labaredas enormes. As chamas chegaram bem perto da rede elétrica e de uma das sedes do local. No alto dos morros, o fogo também se espalhou com facilidade. Cerca de 170 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, trabalharam para controlar o incêndio. O grupo contou com a ajuda de jipeiros. Nós acompanhamos as equipes por trilhas bem complicadas. A gente precisa da serra para fazer o nosso esporte também, a gente trabalha junto com a natureza aí, então a gente está aqui ajudando para manter nosso esporte vivo também. No topo das montanhas foi possível ter a dimensão da área queimada. 2 helicópteros e 3 aviões ajudaram nos trabalhos. Mesmo assim, foi preciso caminhar entre as nuvens de fumaça para encontrar novos focos. Aqui as dificuldades são grandes. A área é muito extensa, o tempo está muito seco, a mata está muito seca, a temperatura está muito alta. Então, todos esses fatores contribuem muito para o alastramento dos incêndios aqui na Serra do Rola Moça. Segundo a administração do parque, o incêndio é criminoso. Na última quarta-feira, quando as chamas começaram, um homem ainda não identificado foi visto por um vigia colocando fogo na vegetação. Seguranças foram atrás do suspeito, mas como a área é muito grande, o rapaz não foi encontrado. Assim que concluído a debelação do fogo, nós vamos fazer um relatório do incêndio. Esse relatório é encaminhado para a Polícia Civil para que eles façam as investigações. De acordo com os bombeiros, até o fim da tarde ainda não era possível calcular o tamanho da área queimada. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça tem quase 4.000 hectares e abriga espécies raras da fauna e flora. Vários mananciais que ajudam a abastecer a capital também ficam dentro da área. Sem a vegetação que foi atingida pelas chamas, você dificulta a infiltração das águas de chuva no subsolo que abastece esse lençol freático. Então, com certeza, a quantidade e a qualidade de água, ela é prejudicada pelos incêndios florestais. Que absurdo, uma pena, né? Um idoso morreu durante um incêndio numa loja de roupas e calçados no Barreiro, em BH. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. O fogo começou na parte de trás das lojas, em um barracão que dá acesso aos estabelecimentos e servia de depósito. Foram os vizinhos que perceberam a fumaça e chamaram os bombeiros. Nós chegamos aqui, já vi um pessoal fazendo o primeiro combate com o extintor de incêndio. A gente utilizou a rede de hidrantes aqui do City Mall e combatemos as chamas, onde foi realmente localizada a vítima carbonizada dentro do ambiente. Dentro da casa, os bombeiros encontraram o corpo de Benites Ciolete, de 62 anos, carbonizado. Segundo a família, ele morava sozinho no imóvel havia 1 mês, desde a morte da mãe. O primo da vítima contou que ele era alcoólatra. Isso pode ser a causa do acidente, entendeu? O fato de ele ter bebido e fumado, não foi nada intencional. E a família era muito cuidadosa com ele. O pessoal, todo mundo tinha muito cuidado com ele, entendeu? A movimentação dos bombeiros chamou a atenção de vizinhos e comerciantes da região do Barreiro. Belo Horizonte tem 80 pontos de inundação e 3.000 casas em áreas de risco. Para salvar vidas em época de chuva, e esse período está chegando, os bombeiros organizaram hoje um dia de treinamento. Os alunos, cerca de 300 moradores dessas regiões mais suscetíveis. O que você faria se estivesse dentro de um carro no meio de uma inundação? Tá aí a resposta. Colocar os pés no vidro, sempre segurando um pouco firme, isso, e acabar de sentar. Pode passar o joelho. Mas para isso é preciso ter calma e treinamento. Foi o que muita gente aprendeu hoje. Bombeiros ensinaram como agir em situações de risco. Foram várias oficinas, primeiros socorros, desabamento, nós e amarrações e lançamento de cordas. Meu bairro é muito importante, Conjunto Taquaril. Se caso houver algum alagamento, a gente tem algumas aulas e pode colocar em prática para salvar algumas vidas. É uma experiência muito grande, né? Chegar lá e recordar o que eu fiz aqui, vou recordar
lá onde estiver a vítima. Cerca de 300 pessoas participaram das atividades. Todas moram em áreas de risco e fazem parte de associações de bairros ou de núcleos de prevenção da Defesa Civil. Dona Joventina é uma delas. A costureira, que vive na região do Barreiro, diz estar preparada para ajudar se for preciso. A gente está sempre atento, porque são vidas, são famílias, então a gente tem que estar sempre preparado para poder alertar eles, para poder ajudar e salvar no que for possível. A vivência que a comunidade tem, as observações do dia a dia, o cotidiano, agregam muito às técnicas que nós aprendemos, que nós trazemos para a sala de aula e procuramos nesses treinamentos traduzir numa realidade muito interessante. É importante a autoproteção. É cada pessoa que mora na área de risco saber procedimentos que vão evitar os desastres, que vão preservar a vida dele e aí os seus bens. A capacitação é um sinal de alerta para o período chuvoso. De acordo com a Prefeitura, a capital tem atualmente 80 pontos de inundação e cerca de 3.000 casas em áreas de risco. 100 desses imóveis ficam no Morro do Cafezal. Eles teriam sido construídos em cima de um terreno instável. A Defesa Civil, que já fez vistorias na região, pede a remoção dos moradores. Mas para a Defensoria Pública Estadual, o local precisa apenas de intervenções das encostas. A conclusão veio depois de uma análise feita por um geólogo e professores da UFMG. O caso foi parar na Justiça. Uma perícia judicial, por enquanto sem data prevista, deve ser feita na área. Se for mesmo confirmado o risco, o município pode ser obrigado a fazer o reassentamento das famílias que vivem nesses pontos. É a área que mais nos preocupa nesse período chuvoso. É uma área de risco. Nós precisamos que as pessoas que estão morando ali tenham suas vidas preservadas. Este calorão todo que está fazendo, uma chuvinha até que seria muito bem-vinda, né não? Mas será que ela vem por agora? Confira a previsão no mapa. O sol predomina no norte e no Triângulo. Nas outras regiões, há possibilidade de chuvas ocasionais. O aumento da umidade melhora a qualidade do ar e há uma ligeira queda nas temperaturas. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Os termômetros vão de 24 a 35 em Patrocínio, de 23 a 37 graus em Janaúba. Variam entre 18 e 28 em Pouso Alegre. E em Simonésia, mínima de 19 e máxima de 31 graus. E o horário de verão 2015 começa hoje para 10 estados e o Distrito Federal. À meia-noite, os moradores devem adiantar os relógios em 1 hora. Seguiremos assim até 21 de fevereiro do ano que vem. Pelo Twitter, você pode me dizer o que acha do horário de verão. Ana Cris Pimenta. Também estou no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Acesse. A filha de um homem que matou 6 pessoas no início deste ano em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, morreu no acidente na mesma cidade. O corpo da jovem foi enterrado nessa tarde em Ipatinga. A engenheira civil Lívia Borges Paiva, de 29 anos, morreu na hora. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Mas, segundo testemunhas, Lívia dirigia sentido Ipatinga quando teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu concluir a manobra. Um Palio com placas de Sabará atingiu violentamente a lateral do carro da jovem. O outro motorista foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Lívia Borges Paiva é filha do empresário Nilton Paiva Silva, que em janeiro deste ano atropelou 9 pessoas e matou 6 na LMG 758, dentro de Belo Oriente. As vítimas, que estavam sentadas na porta de casa, em frente à rodovia, eram da mesma família. Na ocasião, o empresário fugiu sem prestar socorro e ficou 8 meses desaparecido. Nilton foi preso em agosto, na Bahia. 2 rapazes foram presos em Belo Horizonte, suspeitos de roubar camisas do Atlético Mineiro e de vendê-las nas redes sociais. A dupla já tinha passagens pela polícia. 17 camisas do Atlético, blusas de marca, pares de tênis e uma faca. O material foi encontrado pela polícia neste carro que pertence à namorada de Marcos Vinícius Silveira, de 23 anos. O rapaz foi preso junto com um comparsa, Kennedy França de Oliveira, de 24, nesta avenida a poucos metros da loja do clube. Segundo os militares, 2 vendedoras disseram que a dupla já havia assaltado o comércio há
poucos dias e nessa sexta-feira voltou ao local, mas a porta de vidro estava fechada. Assim que reconheceram os homens, as funcionárias chamaram a PM. Nós estávamos próximos, conseguimos chegar e surpreender os indivíduos, né, disfarçaram que estavam no ponto de ônibus, dispensaram a chave de um Corsa que eles estavam com ele. E quando nós verificamos, o veículo estava cheio de camisas do Atlético, né, que foram produtos, né, que as vítimas reconheceram. Os suspeitos negaram ter roubado a loja do bairro Tapoã. Não tem prova nenhuma contra nós, nem filmagem, nem nada. Falaram que tinha filmagem contra nós, até agora não apresentou, não tem filmagem, não tem nada contra nós, não. De acordo com eles, as blusas do Galo foram furtadas de uma outra loja do time, que fica em um shopping na região de Venda Nova. Cometemos o furto mesmo, como eu já disse pro senhor policial aí. E é isso aí que eu tenho para falar. Segundo a polícia, os suspeitos têm várias passagens por furto. No celular de um deles, o Marcos Vinícius, o sargento encontrou conversas que comprovam a venda dos produtos pelas redes sociais. Vimos que se trata realmente de uma quadrilha, né, que vem aprontando aí arrombamentos, furto mesmo e até roubos. E alegam simplesmente que entram, né, e participam, fazem simplesmente um furto. Mas pelo que a gente viu, né, na conversa deles, eles praticam tudo enquanto é tipo de delito contra o patrimônio, contra o comércio. Bandidos armados assaltaram um supermercado em Divinópolis. Veja como foi. Repare que uma das atendentes do caixa está distraída quando, de repente, 3 bandidos chegam ao supermercado. Os criminosos usam máscaras e um deles segura uma arma de cano longo. Os assaltantes andam de um lado para o outro e ameaçam clientes e funcionários. Eles roubam o dinheiro de 3 caixas, cerca de R$500. A ação dura menos de 1 minuto. Um soldado da PM reagiu a um assalto no centro de Contagem e um dos bandidos acabou morrendo na troca de tiros. Todos eram adolescentes de 15, 16 e 17 anos. A repórter Samara Costa conta pra gente como foi o crime. Segundo a polícia, o militar estava parado neste sinal e 3 homens tentaram roubar o carro dele. Ainda de acordo com militares que não quiseram gravar a entrevista, os suspeitos entraram no carro do soldado, momento em que ele teria reagido e houve a troca de tiros. 2 homens foram baleados, um deles morreu aqui no local. O terceiro suspeito tentou fugir, mas acabou sendo preso. O soldado não ficou ferido. O carro dele chegou a encostar nesta picape. De acordo com a PM, o motorista do veículo viu o crime e foi encaminhado para a delegacia como testemunha. Militares da corregedoria estiveram no local, mas também não quiseram falar com a imprensa. O suspeito morto tinha 16 anos e foi atingido 4 vezes. O outro menor, de 15, levou um tiro de raspão no braço. Foi levado para o Hospital Municipal de Contagem e não corre risco de vida. O soldado Alexandre Soares de Alcântara, lotado na 26ª Companhia do 39º Batalhão, em Contagem, não ficou ferido. Nesse tipo de ocorrência, é feito um auto de prisão em flagrante e o militar responde a um processo por homicídio na Justiça Comum, já que não estava em horário de trabalho. Na contramão da crise, um setor comemora a boa fase em Divinópolis, é o da construção civil. A cidade no centro-oeste do estado está entre as 100 melhores do Brasil para se investir em imóveis. Há 6 anos, Luiz resolveu mudar de vida. Ele era gerente de uma casa de shows e percebeu que o mercado imobiliário estava crescendo. Então, decidiu investir na construção civil. Fizemos mais de 30 casas e geralmente a gente vende antes de acabar as casas. Tiago comprou esta casa há 1 ano. Na época, o país já passava por uma crise financeira. Mesmo assim, ele decidiu comprar o imóvel. Foi para investir, né? Porque Divinópolis está crescendo muito, questão de imóveis, essas coisas. E tinha um dinheiro guardado, quis investir na área de imóveis.
Um estudo divulgado pela Exame.com apontou que Divinópolis está entre as 100 melhores cidades brasileiras para se investir em imóveis. A pesquisa analisou todas as cidades com menos de 1 milhão de habitantes, ou seja, 94% dos municípios do país. E essas 100 cidades têm características em comum: renda per capita elevada e população com alto nível de instrução. Luiz é consultor imobiliário de uma construtora que está presente em 10 cidades do país. Em Divinópolis, mais de 1.000 apartamentos já foram construídos em 3 anos. Divinópolis hoje é a segunda cidade em Minas com o maior potencial de desenvolvimento nesse segmento da construção civil. Divinópolis tem 230 mil habitantes e a expansão imobiliária é notória. E é justamente na crise econômica que as pessoas procuram investir na estabilidade. Temos mão de obra, as lojas de material de construção estão negociando bastante. Para comprar o imóvel também é um momento muito bom, porque os preços ainda estão em queda. A Divinópolis é uma cidade maravilhosa para investir. Nós temos sido bem-sucedidos e vamos continuar. Manifestantes fizeram um protesto em frente à sede da Justiça Federal em Belo Horizonte em apoio à Operação Lava Jato. Colocaram uma faixa em que chamaram o juiz Sérgio Moro de herói nacional. Em outro ponto da cidade, no Palácio das Mangabeiras, sede do governo estadual, 20 pessoas dos movimentos Brava Gente e Patriota pediram o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Houve tumulto quando 2 jovens de posição contrária acenderam um fogo de artifício em direção ao boneco do ex-presidente Lula. O outro estaria com gasolina num balde. Depois de agredida pelos manifestantes, a dupla foi presa pela PM. Medo, coragem, nojo, alegria, tudo junto numa exposição no Museu de Ciências Naturais da PUC, em BH. A ideia é despertar nas crianças o respeito aos animais e a preservação deles. A exposição serviu para ver e tocar em animais que geralmente só são encontrados na natureza. Cobras, iguanas e aves de rapina como a águia, a coruja de orelha e o gavião asa de telha, um animal que vem sendo usado para evitar acidentes entre pássaros e aviões. Como é um animal que caça em bandos, é um animal bem generalista, que ele pega tanto animais de chão quanto animais grandes como o urubu. O animal está sendo usado no mundo inteiro como animal para controle de fauna aqui em aeroportos, que é extremamente crucial devido ao risco para as pessoas e para os próprios animais que vivem naquela área. A iniciativa acontece pelo 3º ano consecutivo no estacionamento do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Criar um ambiente onde você possa mostrar o devido cuidado com os animais e também para a conscientização em termos do ambiente. O espaço reuniu animais para adoção e dicas para cuidar dos bichos de estimação. Nesta outra tenda, os visitantes puderam tocar em esqueletos de várias espécies. O nosso objetivo é aproximar a sociedade dos animais, aprendendo a respeitá-los, a conservar, principalmente dos animais silvestres, porque eles não estão tão próximos da gente. Bianca, de 8 anos, gostou da experiência. O que eu posso aprender sobre tudo e falar para minha professora, para todo mundo. Depois do intervalo, você vai redescobrir o sol com a gente. É uma oficina muito bacana da UFMG. Voltamos já já, aguarde. Todo mundo conhece o Sol, certo? Mas que tal saber detalhes sobre ele? Uma oficina criada pela UFMG mostra como funciona o relógio solar horizontal. Durante a oficina, o público aprende noções de localização geográfica, a importância das estações e como identificar com o material correto a hora do dia a partir da observação do Sol. Cada participante recebe uma tabela como esta. É o relógio solar horizontal, um instrumento usado há mais de 5.000 anos. Convidar de um jeito simples as pessoas a voltarem a observar o céu. A gente está tão habituado a, sei lá, um relógio digital, que a gente nem se lembra, como essa história começou, às vezes. Diferente de um relógio tradicional, ele só consegue ser preciso se estiver apontado para a posição correta e no ângulo certo em relação ao ponto em que nós estamos na Terra. Tem que posicionar ele, primeiro pensando na nossa latitude.
Aqui em Belo Horizonte, né, são mais ou menos 20 graus, né, a sul do Equador. Então a gente inclina ali o nosso ponteiro, né, lembrando que o nosso relógio está do plano horizontal. Então a gente inclina o ponteiro dele a 20 graus, a mesma latitude, e aponta também na direção sul. Com tesoura e cola, cada um monta o próprio relógio. Em seguida, é hora de contar com uma ajudinha do céu, ou melhor, do sol, para ver a posição da sombra na tabela e definir a hora. A gente não tem muito hábito de observar o sol, observar o céu, e a partir disso aqui abre esse espaço para a gente estar observando melhor a natureza e voltando às nossas origens, né? E às vezes um conhecimento que a gente não tem sobre o sol, sobre os astros, a gente consegue ele aqui. Dá para fazer em casa uma coisa assim? Dá. Depois do que a gente aprendeu aqui dá, mas uma pessoa sozinha não. A oficina é gratuita e acontece todo sábado e domingo no Espaço do Conhecimento da UFMG, na Praça da Liberdade, sempre às 2h30 da tarde. A edição deste sábado termina aqui. Obrigada por ter ficado comigo durante toda a semana. A gente se vê de novo na segunda às 7 horas. Boa noite para você e um excelente domingo. Tchau.